sejam simples como as pombas, inofensivos como a pomba, e sejam prudentes como as serpentes. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10, verso 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Queridos, eis aqui um conselho de Jesus à sua igreja, aos missionários, àqueles que queriam fazer a obra de Deus, que serve para nós hoje. Que deveremos ser simples, ser inofensivos como as pombas, ou seja, sermos como crianças para herdar o reino dos céus, sermos sem malícias, sem enganos, malícia contra o próximo, sermos simples, inofensivos como as pombas, mas quando formos precisos também, sermos prudentes como as serpentes. A serpente, meu irmão, é um animal, é um réptil extremamente violento. Se você pôr a mão na toca dela ou tentar cruzar o caminho dela, ela vai te morder, ela vai te picar. O que Jesus está querendo dizer? Que nós devemos ser prudentes como as serpentes. As serpentes também não procuram confronto. Se ela pudesse esconder ou ficar longe, ela tem prudência, cuidado ao atacar a vítima e analisar a vítima, ver se ela pode vencê-la ou não com o seu veneno. Então devemos ser prudentes como a serpente. Está na hora da igreja voltar a cumprir a palavra de Deus, a julgar. Tem pessoas que dizem que não podemos julgar, porque está escrito em Mateus: não julgueis para que não sejais julgados. Sim, não podemos julgar o homem pela aparência, mas a mesma palavra também diz para julgarmos as profecias, para julgarmos o que estamos ouvindo, o que está sendo pregado, para observarmos o fruto dos profetas, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Então, como que eu vou conhecer a árvore pelo fruto se eu não julgá-la, se eu não examiná-la? Então a mesma Bíblia também manda julgar, manda nós sermos prudentes como a serpente, julgarmos os ensinamentos. É o que está faltando para a maioria. A maioria tem e é inofensivo como as pombas, são simples como as pombas, mas falta-lhes a prudência da serpente, falta-lhes a prudência de julgar, de analisar, de ser como os crentes de Bereia, que analisavam e que julgavam todos os ensinos que Paulo pregava pelas Escrituras. Se toda a igreja fizesse isso, 99% das heresias seriam erradicadas, seriam exterminadas e extirpadas do meio cristão. Se toda a igreja procurasse examinar a Escritura, julgar as profecias, o fruto do profeta, então muitas heresias seriam exterminadas do nosso meio, porque teriam a prudência de uma serpente. Quando Satanás fosse lhes atacar, fosse até elas com maus pensamentos, com tentações, então elas teriam prudência para vencer o inimigo, para tomar cuidado, para vigiar, para não cair nas ciladas de Satanás, no meio dos lobos e falsos profetas. E também muitos, por outro lado da moeda, têm a prudência de uma serpente, mas não têm a simplicidade, a inofensibilidade de uma pomba. Não são inofensíveis e simples como as pombas. São maliciosos, são pessoas maliciosas, vingativas, que julgam pela aparência. Também a palavra de Deus condena isso. São como os fariseus, julgam somente pelas aparências, mas não segundo o caráter do coração, como ensina a Escritura Sagrada. Então também precisam aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração, a ser simples como as pombas, a ser inofensivos como a pomba, a não ser pessoas vingativas, acusadoras e perversas, mas ser pessoas mansas, calmas, prontas para perdoar, ser dóceis como a pomba, para trazer a presença de Deus, o Evangelho, a outras criaturas. Jesus então nos diz para sermos prudentes como a serpente e simples como as pombas. Você deve aprender isso, a ser prudente, cuidadoso com o que você vê, com o que você ouve, com o que você pensa. Analisar à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, tudo que você aprende e ouve nas igrejas. E também ter a simplicidade de uma pomba, para poder aprender como uma criança, como uma pessoa que tem menos tempo de evangelho que você, mas que teve um entendimento mais profundo do evangelho, a qual você não teve. Exemplo clássico disso é Paulo. Paulo teve um entendimento muito maior da graça do que Pedro. E Pedro teve que ter a simplicidade de uma pomba para receber as mensagens de Paulo no Evangelho, o entendimento que o Espírito Santo tinha aberto na vida de Paulo
para que Pedro assim o recebesse. Então devemos ter os dois, sermos prudentes como a serpente, cuidadosos como a serpente, simples, inofensivos como as pombas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, que todos nós possamos ter a simplicidade, a inofensibilidade de uma pomba e podemos ter o cuidado, a vigilância, a prudência de uma serpente, meu Deus, para que não sejamos enganados e também não sejamos pessoas incrédulas que julgam a todos, meu Deus, e que acham que todos são do diabo. Não, nos dá a simplicidade de uma pomba e nos dá a prudência de uma serpente. Eu peço isso, Senhor, e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.